Você já ouviu falar dos 3 segredos de Fátima? Não aqueles boatos que se espalharam com o tempo, mas os verdadeiros, revelados por Nossa Senhora a 3 crianças no interior de Portugal, no ano de 1917. Por trás dessas mensagens, há mais do que visões místicas. Há um chamado urgente, quase desesperado, do céu à terra. Uma advertência amorosa, mas firme, envolta em imagens que assustam, consolações que fortalecem e profecias que ainda hoje nos fazem refletir sobre o rumo da humanidade. O que será que o céu desejava nos dizer com tamanha intensidade? Por que confiar mensagens tão poderosas a 3 pequenos pastores que nem sabiam ler? E por que, mesmo com tantas evidências e sinais ao longo do século, ainda resistimos em dar ouvidos ao que foi revelado naquele campo humilde da Cova da Iria? Este vídeo é diferente. Não vamos tratar apenas de um segredo, mas dos 3. E mais do que contar o que foi revelado, vamos mergulhar na atmosfera espiritual e histórica que envolve cada um deles. Vamos visitar os medos e esperanças de uma Europa em guerra, os corações puros de Lúcia, Francisco e Jacinta, e o mistério envolto nas palavras da Mãe de Deus. Vamos entender como cada segredo foi sendo revelado com o tempo, alguns quase imediatamente, outros guardados às 7 chaves durante décadas. E mais, por que tanta gente acredita que o 3º segredo nunca foi totalmente divulgado? Há mesmo algo escondido? O que o Vaticano nos disse e o que parece ter ficado nas entrelinhas, esta não é uma simples história devocional. É um chamado que atravessa gerações, que move fé e razão, que inquieta e fortalece, e que hoje, mais de 100 anos depois, continua mais atual do que nunca. Comente aqui embaixo. Você já conhecia os 3 segredos de Fátima? Qual deles mais te marcou ou te deixou em dúvida? Era o dia 13 de julho de 1917. O sol brilhava forte sobre a Cova da Iria e os campos ondulavam ao vento como um imenso mar verde. 3 crianças simples, Lúcia, Francisco e Jacinta, aguardavam ansiosamente a presença daquela senhora vestida de luz que já lhes havia aparecido 2 vezes antes. Com os corações pequenos, mas cheios de coragem, eles mal sabiam que naquele dia seriam testemunhas de uma revelação que marcaria não apenas suas vidas, mas todo o mundo cristão para sempre. Nossa Senhora apareceu envolta numa luz tão intensa que as palavras faltam para descrever. Seu rosto era sereno, mas seus olhos, transmitiam uma tristeza tão profunda que parecia carregar o peso de toda a humanidade. Sem rodeios, com uma ternura cheia de dor, ela começou a revelar o 1º segredo. E naquele instante o céu se abriu, mas não como um portal de glória. O que as crianças viram foi o horror do inferno. Lúcia descreveu a visão como um vasto mar de fogo, onde mergulhados nesse fogo viam-se demônios e almas humanas, como se fossem brasas transparentes e negras, em formas horríveis e repulsivas, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam. Era um cenário de gritos de dor e desespero, algo tão terrível que, se não fosse a promessa de Nossa Senhora de levá-los para o céu, teriam morrido de susto. Essa visão foi tão forte que, por um instante, as crianças acreditaram que o mundo poderia acabar ali mesmo diante de seus olhos. E é aqui que o coração do 1º segredo começa a pulsar.
Nossa Senhora mostrava, sem máscaras, a consequência dos pecados da humanidade. Era um apelo urgente, um pedido materno para que o mundo se arrependesse, que voltasse seu olhar para Deus antes que fosse tarde demais. Depois de mostrar o inferno, Nossa Senhora, com uma voz cheia de compaixão, disse às crianças que era para salvá-los, que Deus queria estabelecer no mundo a devoção ao seu imaculado coração. A mensagem era clara: sem arrependimento, sem conversão, o destino das almas seria o sofrimento eterno. Mas com a confiança em Deus e a prática do amor, haveria esperança e salvação. E aqui está a beleza poética desse segredo. Embora tenha mostrado o horror do inferno, Nossa Senhora não queria paralisar pelo medo, mas mover pela esperança. Era como uma mãe que alerta seus filhos sobre os perigos da vida, não para assombrá-los, mas para guiá-los pelo caminho seguro. No meio de tanto terror, havia uma luz de misericórdia, uma ponte estendida entre a queda e a redenção. Nossa Senhora pediu ainda a consagração da Rússia ao seu imaculado coração e a prática da comunhão reparadora nos primeiros sábados. Ela avisava que, se seus pedidos fossem atendidos, o mundo teria paz. Mas se não fossem, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, causando guerras, perseguições à igreja, sofrimento dos bons e martírios dos fiéis. Era um alerta que transcendia os limites de Portugal. Era um grito de advertência para toda a humanidade. E pense bem, aquelas crianças tão pequenas foram encarregadas de carregar essa visão no peito, sem poder contar a ninguém além daqueles que Deus permitiria mais tarde. Imagine o peso desse segredo em corações tão puros. Francisco e Jacinta viveram pouco depois disso, mas ofereceram suas doenças e sofrimentos como reparação pelos pecados do mundo, conforme Nossa Senhora lhes havia pedido. Ao longo dos anos, muitas interpretações surgiram em torno do primeiro segredo. Alguns tentaram reduzi-lo a uma metáfora, outros se esforçaram para desmenti-lo, mas a mensagem essencial permaneceu intacta. O inferno é real, o pecado tem consequências, e a salvação é oferecida a todos através da misericórdia infinita de Deus e da intercessão da Mãe Santíssima. O apelo ao arrependimento não era apenas para os grandes líderes, para os poderosos da terra, mas para cada pessoa comum, para cada coração que pulsa. Porque, no fim das contas, a transformação do mundo começa dentro de cada alma. Cada pequena conversão, cada oração sincera, cada ato de amor é uma centelha que pode afastar as trevas. O primeiro segredo de Fátima é, acima de tudo, um convite ao amor. É um lembrete de que, mesmo diante dos piores cenários, a esperança não morre. Que Deus, em sua infinita bondade, não abandona seus filhos, mas estende a mão através de Maria para nos resgatar. E que nós, como cristãos, somos chamados a responder a esse amor com entrega e confiança. Em tempos de tanto ruído e confusão, essa mensagem ressoa ainda mais forte. Porque hoje, mais do que nunca, o mundo precisa recordar: existe o céu, existe o inferno, existe a eternidade. E nosso destino eterno depende das escolhas que fazemos aqui, agora, no silêncio de nossos corações. Nossa Senhora, com sua ternura infinita, não veio trazer uma condenação, mas sim uma esperança. A esperança de que mesmo as almas mais perdidas podem encontrar o caminho de volta para Deus. Ela acende em nossos corações a certeza de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se levantar, nunca é tarde para confiar de novo.
Por isso, quando olhamos para o primeiro segredo de Fátima, não devemos vê-lo apenas como uma advertência sombria, mas como uma carta de amor enviada do céu, implorando por nossa conversão, para que possamos experimentar a alegria sem fim que Deus preparou para aqueles que o amam. Cada lágrima derramada, cada joelho dobrado, cada coração contrito se torna uma resposta viva a essa mensagem. E se hoje tomarmos a decisão de ouvir esse chamado, se escolhermos viver com mais amor, mais fé e mais esperança, estaremos não só salvando a nossa alma, mas também cooperando para a salvação do mundo inteiro. O eco daquela manhã em Fátima ainda ressoa. Ele não se apagou com o tempo, não foi esquecido nos livros de história. Ele continua vivo em cada oração, em cada rosário rezado, em cada ato de fé, em cada sim silencioso que damos a Deus no segredo do nosso coração. Era o dia 13 de julho de 1917. O sol ainda brilhava sobre a cova da Iria, quando Lúcia, Francisco e Jacinta, os 3 pequenos pastores de Fátima, ajoelharam-se diante da Senhora vestida de branco. Depois da visão do inferno, aquele fogo terrível que marcará para sempre a alma dos 3. A voz suave e firme de Nossa Senhora se fez ouvir novamente. Mas o que viria a seguir não era menos grave. Era uma revelação de proporções mundiais. Um segredo que não falava apenas de sofrimento espiritual, mas de guerras, de ideologias, de nações inteiras. E no centro de tudo isso, uma palavra que se repetiria como clamor: Rússia. O segundo segredo de Fátima, muitas vezes envolto em mistério e controvérsia, era uma visão clara, direta e profética daquilo que aconteceria se a humanidade não se voltasse urgentemente a Deus. Nossa Senhora disse: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, muitas almas se salvarão e terão paz. Aqui já percebemos algo diferente. Não era só um aviso, era uma condição, um chamado à conversão. A paz do mundo estava ligada diretamente à devoção mariana. A paz verdadeira, aquela que nasce do coração purificado, estaria disponível se o homem abrisse o coração ao coração de Maria. Mas o alerta logo se intensifica. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. E assim, décadas antes da Segunda Guerra Mundial, Nossa Senhora profetiza não apenas sua existência, mas até o nome do Papa, em cujo pontificado ela teria início. Imagine ouvir isso sendo apenas uma criança. Imagine a responsabilidade de guardar um segredo que falava sobre os horrores do futuro, e mais do que isso, as condições para evitá-los. As crianças ouviram ainda: quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que está para punir o mundo por seus crimes, por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Essa luz apareceu de fato na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938. Testemunhas a relataram por toda a Europa. Era uma aurora boreal raríssima, que muitos astrônomos não souberam explicar. Mas Lúcia reconheceu imediatamente o sinal. Pouco tempo depois, Hitler invadiria a Áustria e então a Polônia. E o mundo mergulharia na escuridão da Segunda Guerra Mundial.
Eis o peso do segundo segredo. Ele não apenas previu um conflito terrível, mas apontou sua causa espiritual. E foi aí que o nome da Rússia surgiu com força. Nossa Senhora disse: para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Este trecho é talvez o mais comentado e debatido ao longo do século, o que significava exatamente consagrar a Rússia ao Imaculado Coração. E por que essa consagração era tão importante aos olhos do céu? Porque a Rússia, naquele momento, era o berço de uma ideologia que se espalharia como veneno: o comunismo ateu. Uma negação direta da fé, da liberdade religiosa e da dignidade humana. Uma proposta de sociedade sem Deus, que não apenas ofenderia os céus, mas arrastaria milhões de almas. Nossa Senhora avisou: se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Olhe a história do século XX. A Revolução Russa, a Guerra Fria, os regimes totalitários, os campos de concentração, a perseguição a padres, freiras e fiéis em diversos países. Seria apenas coincidência? Ou o mundo falhou em ouvir o que foi dito em Fátima? E mais, será que hoje ainda estamos vivendo os efeitos dessa desobediência? A consagração da Rússia foi pedida formalmente por Lúcia, em nome de Nossa Senhora, já nos anos 20. Mas os papas, por muitos anos, fizeram consagrações parciais sem citar diretamente o país, muitas vezes por medo de consequências políticas. Apenas em 1984, São João Paulo II, já profundamente ligado à mensagem de Fátima, consagrou o mundo e especialmente aqueles povos de quem vós estáis à espera da nossa consagração, ao Imaculado Coração de Maria. E o fez em união com os bispos do mundo inteiro. Pouco tempo depois, a União Soviética começou a ruir, a cortina de ferro caiu, a liberdade religiosa voltou a respirar. Teria sido coincidência, mas o segredo vai além da geopolítica. Ele fala à alma, porque os erros da Rússia não são apenas políticas ou sistemas de governo, eles são sementes do mal plantadas nos corações. O orgulho de viver sem Deus, a negação da transcendência, a recusa à oração e ao sacrifício, o desprezo pelos mandamentos. Quando Nossa Senhora pede a comunhão reparadora nos primeiros sábados, ela está oferecendo um remédio para as feridas do mundo. A devoção ao Imaculado Coração não é mística vazia. É um caminho prático de conversão, intercessão e salvação. E aqui está a beleza do segundo segredo. Ele não termina em tragédia. Ele termina com esperança. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Essa frase pequena e luminosa é uma promessa. Mesmo com todas as dores, perseguições, pecados e quedas da humanidade, o coração de Maria vencerá. Não pelo poder humano, mas porque o amor dela está unido ao de Cristo. É um convite à confiança e um chamado à ação. Consagrar-se, rezar, fazer penitência, acolher a luz de Deus em um mundo cada vez mais escuro. Por isso, o segundo segredo não é uma mensagem do passado, é um apelo para hoje. Um alerta urgente e, ao mesmo tempo, uma porta aberta para o coração de Deus. Em tempos de guerras, divisões e medo, a resposta do céu continua a mesma: conversão, oração e entrega total ao amor misericordioso do Pai, por meio do Imaculado Coração da Mãe.
O terceiro segredo de Fátima, revelado por Nossa Senhora às três crianças de Fátima, Portugal, em 1917, permaneceu guardado por mais de 80 anos. Durante todo esse tempo, o mundo se perguntava: o que estaria contido nesse segredo? Em 2000, o Vaticano finalmente decidiu revelar a parte do segredo que até então permanecia em mistério. Mas antes de mergulharmos nesse conteúdo revelador, precisamos entender o contexto no qual esse segredo foi dado e a razão de sua enorme importância para a Igreja e para o mundo. Em 13 de maio de 1917, a pequena Lúcia, Jacinta e Francisco estavam pastoreando ovelhas em Cova da Iria, quando receberam uma visita celestial. A Virgem Maria, com um brilho e presença divinos, revelou a elas três segredos que, ao longo dos anos, se tornariam um ponto de reflexão e especulação. O primeiro e o segundo segredos foram revelados por Lúcia em 1941, mas o terceiro, que tratava de um grande sofrimento da Igreja e do mundo, ficou guardado sob chave. A razão? A Virgem Maria pediu que fosse revelado apenas no tempo certo, pois tratava-se de algo de grande gravidade. O que seria esse algo de grande gravidade? Era uma profecia que indicava, de maneira simbólica, a grande crise que a Igreja viveria, marcada por tribulações, perseguições e o martírio de seus filhos. A mensagem de Fátima, nesse terceiro segredo, não era apenas sobre um evento específico. Era sobre uma luta cósmica e espiritual que estava se desenrolando, algo muito maior que qualquer evento histórico que pudesse ser interpretado diretamente. Nossa Senhora alertava sem dúvida sobre a crise moral e espiritual que se aproximava para o mundo, para a Igreja e, mais ainda, para os fiéis. Ao longo dos anos, especulações e teorias surgiram. O segredo foi lido como uma referência à tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 1981, durante um atentado na Praça de São Pedro, no Vaticano. Muitos acreditam que o Papa sobreviveu ao atentado como um milagre, protegendo-se de uma profecia que indicava seu martírio. De fato, o Papa João Paulo II acreditava que a intervenção de Nossa Senhora de Fátima foi crucial para salvar sua vida. Ele, inclusive, afirmou que, quando foi atingido por uma bala, sentiu uma mão invisível guiando seu corpo, impedindo que a bala o matasse. O conteúdo específico do terceiro segredo, como descrito por Lúcia, inclui a visão de um bispo vestido de branco, que se acredita ser o Papa, caminhando em direção a uma cidade em ruínas, enquanto passava por corpos de mártires até ser atingido por tiros. Essa visão gerou uma enorme quantidade de especulações sobre os acontecimentos no Vaticano e sobre a perseguição à Igreja no século XX, marcada pelas duas grandes guerras mundiais e pela onda de perseguições aos cristãos em várias partes do mundo, especialmente nos países sob regimes totalitários. A revelação do segredo em 2000 causou um grande impacto. O Vaticano divulgou oficialmente o texto, mas muitos ainda questionam se todas as partes do segredo foram realmente reveladas ou se há algo mais que ainda não foi compartilhado com o mundo. A imagem do Papa sendo atingido por tiros enquanto caminha sozinho em direção a um martírio iminente fez com que muitos vissem o terceiro segredo de Fátima como uma representação simbólica das dificuldades que a Igreja enfrentaria ao longo do século XX e até o início do século XXI.
O que é fascinante nessa revelação é que o terceiro segredo não se limita a um único evento histórico. Ele é uma advertência atemporal que continua a ressoar com a nossa realidade e que exige de nós reflexão, oração e preparação. A mensagem de Fátima não é uma simples profecia de desgraças futuras, mas um convite à conversão, à oração e ao arrependimento. A Virgem Maria, com sua maternal sabedoria, não veio apenas para prever o sofrimento. Ela veio para nos lembrar de que em meio à dor e à perseguição, existe uma promessa de salvação e esperança. Essa visão do terceiro segredo é uma chamada a todos os cristãos para estarmos vigilantes e preparados, para que mesmo em tempos de crise não percamos a fé. Fátima nos lembra da importância de mantermos a nossa união com Deus e com a Igreja, mesmo quando enfrentamos grandes adversidades. O segredo nos mostra que, por mais difícil que seja o caminho, a luz de Cristo sempre prevalecerá, e Ele está conosco, guiando-nos através das trevas do sofrimento e da prova. Ainda hoje, o terceiro segredo de Fátima continua a ser um tema de debate entre teólogos e estudiosos. Para muitos, ele é uma chave para entender os eventos do século XX e até mesmo os desafios do presente. Enquanto isso, para os fiéis, o segredo permanece como um lembrete poderoso de que a oração, a penitência e a fé são os pilares que sustentam a Igreja em tempos de crise. Nossa Senhora de Fátima, com sua mensagem clara e simples, nos oferece uma luz no fim do túnel, convidando-nos a confiar em sua intercessão maternal e no plano divino de salvação para o mundo. Se você ainda tem dúvidas sobre os detalhes do terceiro segredo de Fátima, o que ele realmente nos ensina e como podemos aplicar essa mensagem de fé em nossas vidas, continue assistindo a este vídeo e se prepare para refletir profundamente sobre os mistérios que Nossa Senhora nos revelou. Depois de tudo o que ouvimos, é impossível permanecer indiferente. Os três segredos de Fátima não são apenas memórias de um acontecimento distante ou mensagens devocionais para os mais piedosos. Eles são, acima de tudo, um espelho, um reflexo da nossa história, da nossa fé, das nossas escolhas enquanto humanidade. São como ecos vindos do céu, que atravessam o tempo e continuam a ressoar nos dias de hoje, desafiando-nos a despertar, a refletir e a nos posicionar. O sofrimento das almas no inferno, a guerra como castigo pelos pecados do mundo, a perseguição à Igreja e ao Santo Padre, tudo isso não foi dito para nos assustar, mas para nos chamar à conversão. Como uma mãe que, ao ver o filho correndo perigo, grita, chora, implora. Assim foi Nossa Senhora em Fátima, uma mãe que alertou com amor e dor os filhos que ainda tinham tempo de mudar o rumo da história. O primeiro segredo nos mostra a seriedade do pecado. O segundo nos revela o poder que a oração e a consagração têm para mudar o curso dos acontecimentos. E o terceiro, envolto em mistério por tanto tempo, nos faz lembrar que mesmo em meio à dor e perseguição, o triunfo de Deus está garantido. Há sofrimento, sim, há provações, sim, mas também há uma promessa. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essa não é apenas uma frase bonita para nos consolar, é uma profecia, uma certeza vinda do céu, e cabe a nós decidir de que lado da história queremos estar quando esse triunfo acontecer. Que este vídeo seja mais do que uma fonte de informação.
Que ele seja um convite à oração, à penitência e à esperança. Um chamado a confiar mais, amar mais, buscar mais a Deus em tudo. Nossa Senhora de Fátima continua a nos apontar o caminho. A fé, o rosário, o arrependimento e a entrega total ao coração de Jesus. O que mais estamos esperando para responder? Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal. Aqui, histórias como essa continuam vivas, não para alimentar a curiosidade, mas para fortalecer a fé. E se quiser se aprofundar ainda mais, assista aos outros vídeos que preparamos com carinho. Você não está sozinho nessa caminhada. Que Nossa Senhora de Fátima te cubra com seu manto e te conduza até o coração do seu filho.